Eu acabei de perceber que eu não sou um viajante do tempo. Eu cometi muitos erros. Não sabia o que estava fazendo, eu juro. Eu ainda tô tentando compreender a magnitude do dano que eu causei, a quantidade de vidas que eu destruí. Para qualquer um afetado por um cara baixo e desleixado chamado Alex, eu sinto muito. Eu só espero que escrever tudo isso possa me absolver. Mesmo que seja só um pouco. Eu daria qualquer coisa por algum perdão, mas acho que não mereço. Não depois do que eu fiz. Eu vou começar do começo. Eu percebi, ou melhor, pensei que era um viajante do tempo quando tinha uns 11 anos. A minha mãe tinha acabado de cair e quebrado o pescoço. E lembro de tudo parando. Lembro da cabeça dela se virando, o som do estalo ecoando sem parar, um ó abafado por baixo, o meu ai. E esse som começou a se inverter, no entanto, como se alguém tivesse apertado o botão de rebobinar de uma fita VHS. E, com certeza, o visual seguiu o som. A lágrima da minha mãe rolou de volta, seu pescoço se desembaraçando, seu corpo sendo puxado para cima como uma marionete de volta à posição de pé, de volta à frente, como se eu pudesse apertar o play. Mãe, para! As palavras irromperam da minha boca antes que eu tivesse tempo de laçá-las de volta. A minha mãe pulou, tropeçando para frente, aterrissando com a têmpora na pedra. O momento parou novamente, a boca da mamãe aberta em um assustado ó, o canto do balcão, cravado em seu crânio. Eu rebobinei. Eu apertei o play. Dessa vez, mergulhei para frente e a puxei para um abraço. O assado que ela estava segurando caiu no chão, juntando-se à mancha de gordura que ela não tinha notado. Querido, o que foi? Acho que o fato do seu filho pré-adolescente e retraído abraçá-la pela primeira vez em anos anulou o choque de um jantar derramado. Comecei a chorar, provavelmente solucei, e as semanas seguintes se transformaram em uma mancha contínua. Minha mãe não acreditou em mim quando contei a ela sobre vê-la morrer bem na minha frente. Ela me levou primeiro ao pediatra, que então nos encaminhou a um psicólogo, que nos indicou um psiquiatra. Eu estava medicado, pensava-se que eu tinha bipolaridade precoce no meio de um episódio misto. Ouvi palavras como maníaco e delírios de grandeza, mas não me importei. Eu estava me divertindo muito. Claro, os sedativos me faziam sentir confuso e eu ainda era muito jovem para realmente me opor aos medicamentos, mas isso não poderia atrapalhar o uso do meu novo superpoder descoberto. Eu poderia voltar o tempo. Toda vez que minha mãe dizia algo condescendente, ou quando minha irmãzinha se recusava a me deixar jogar, ou mesmo porque eu estava entediado, eu ficava louco. Era tão bom poder dar um tapa em Eva quando ela me incomodava, ou tirar os remédios das mãos da minha mãe. Às vezes, eu até jogava tudo que não estava trancado para fora da janela. Eu sempre podia voltar no tempo e não ser um merdinha chato. Estava tudo bem. Eu nunca lidei com consequências. Eu era um adolescente angelical. O aluno nota 10 perfeitamente comportado, namorando a garota mais popular da escola, na fila para ser presidente do Grêmio Estudantil. Eu sabia cada palavra a dizer, cada resposta do teste, tudo o que eu precisava para seguir em frente na vida. Descobri que podia viajar para o futuro quando perdi minha virgindade. Eu não vou entediá-lo com as muitas tentativas frustradas que fiz em uma primeira vez desajeitada, mas digamos que, na quarta vez, eu estava eufórico. Fechei meus olhos ao ver Lily embaixo de mim e os abri para a mesma coisa, só que ela era mais velha. Seus olhos tinham pés de galinha e eu podia ver cabelos grisalhos serpenteando em nossos travesseiros. Onde antes ela gritava em êxtase, esta Lily estava em agonia. Para, por favor! Antes que eu pudesse parar as palavras, minha boca falou. Sua vagabunda, você me traiu! Eu vou te matar! Antes que eu pudesse parar um movimento, minhas mãos envolveram sua garganta. Meu aperto aumentou, sua agitação diminuiu. Fechei meus olhos em alívio e os abri em lágrimas, ainda em cima de Lily, ainda no banco de trás do carro. Nossa, meu bem, eu fui tão boa assim? Ela disse, rindo, enxugando minhas lágrimas. Terminei com ela naquela noite. Eu não sabia se precisava fazer sexo de novo
ou apenas atingir o mesmo estado de prazer. Então, coloquei um pouco de pornografia e segui. O que não resolveu nada, só adicionou uma bagunça. Então, pedi a uma amiga algo para me sentir bem. Eu aqueci a colher, deitei na cama, fiz o garrote e tentei deixar ir. Pensei em me formar no ensino médio, na faculdade, em comprar minha primeira casa. Pensei em minha futura parceira, talvez alguns filhos, definitivamente um gato. Fiquei paralisado com a imagem dos meus olhos envelhecendo. Amor, acorda, você tá deitado nas minhas coisas. A voz era áspera, como se estivessem lutando contra um resfriado. Quando abri os olhos, a pessoa parecia tão miserável quanto eu. Quase engasguei com a respiração dela. Olhando para baixo, nós dois estávamos nus, marcas de injeção tão comuns quanto estrias. Senti a bile subindo e me virei na cama para vomitar uma sopa nojenta de volta no carpete horroroso. Finalmente, porra! Aquela voz. Célia, minha primeira namorada da faculdade. Eu a odiava. E aí? Ela disse. Você quer ou não? Eu voltei o tempo. Eu nunca fui àquela festa. Nunca me permiti conhecer Célia. Eu não me permiti usar heroína. Não depois daquele caminho que vi. Então, talvez você esteja tendo uma ideia do que sou capaz. Não posso viajar para frente à vontade, e por mais que eu viaje para trás, devo reviver tudo depois do ponto em que parei. Não é perfeito, mas foi uma vida muito boa. Mas nem sempre fui uma boa pessoa. Juro, eu não achei que teria repercussões. Não assim. Havia uma garota, Juno, que me negava a todo momento. Tentei várias vezes conquistá-la, mas ela era inflexível de que não queria ficar perto de mim, muito menos namorar comigo. Eu não estava acostumado a esse tipo de rejeição. Estava acostumado a conseguir o que queria, depois de algumas tentativas. Então, quando ela não me deu o que eu queria, eu aceitei. Eu me senti tão culpado que não consegui nem terminar antes de voltar o tempo e seguir em frente, mas eu continuei sonhando com isso. Não pude deixar de pensar que poderia ter qualquer coisa, qualquer pessoa que eu quisesse. Então, eu voltei de novo. E, sim, eu era um viajante do tempo e um estuprador. Mas, piora. Havia um garoto na minha sala, Paulo, que me irritava pra caramba. Algo nunca parecia certo com ele, e ele conseguia fazer o meu cabelo ficar em pé só de olhar pra mim. Eu comecei a odiar aquele esquisitão ao longo dos anos. Esse era meu estado de espírito quando ouvi que ele estava de olho na minha irmã, Eva. E não apenas os olhos, mas mais do que isso. Ele, aparentemente, encontrou uma árvore do lado de fora da nossa casa onde a sua bunda ossuda podia sentar confortavelmente enquanto ele se masturbava com minha irmã pré-adolescente se trocando. Ele vendeu as imagens online. Eu posso ser um estuprador, mas pelo menos eu posso desfazer as minhas ações. Pelo menos não sou um pedófilo de merda. Eu o espanquei até virar polpa de sangue. Eu o joguei pela janela. Eu o matei e a sua família inteira. Eu estava furioso e nenhuma quantidade de assassinato me satisfazia. Eventualmente, eu decidi jogá-lo no oceano, ainda se contorcendo sob os blocos de cimento. Eu cobri meus rastros, mas não foi o suficiente. Suponha que o mundo inteiro congelasse, exceto você. Cada pessoa, cada pássaro, cada árvore, completamente parado, ainda vivo. O que você faria? E não me venha com nenhuma besteira tipo, eu comeria todo o sorvete do mundo, ou puxa, eu roubaria muito dinheiro. Vamos ser sinceros, você transaria com todo mundo que você sempre quis transar. Você mataria qualquer um que te irritasse. Você causaria estragos. Você jogaria qualquer moral no lixo, porque você seria absoluta e completamente livre para fazer o que quisesse. E foi o que eu fiz. A minha vida adulta inteira foi cheia de assassinatos em massa, destruição, extrair arte da agonia. Eu adorava ficar tempo suficiente para deixar os jornais inventarem um apelido para o meu alter ego e então voltava para mudar os meus métodos. Eu gostava particularmente de O Açougueiro Maligno, mas Assassino do Zodíaco também soa bem. Mas eu acho que tô divagando.
Veja bem, eu juro que pensei que não estava fazendo mal algum. Essas pessoas, essa linha do tempo, tudo seria apagado. Eles nunca saberiam a dor que eu causei, as mortes que minhas mãos causaram. Eles só veriam Alex, apenas um humilde mecânico, cuidando de sua mãe doente. Eu pensava que toda vez que eu voltava, o tempo voltava também. Mas eu tô mais velho agora, cansado demais para voltar à minha juventude e tentar de novo. Eu tô muito cansado. E depois do meu último ataque cardíaco, eu vi algo que nunca poderei esquecer. Eu vi tudo, cada fio, cada linha, cada caminho revelador que eu pensava ter sido demolido era firme, real, devastadoramente real. O resultado das minhas ações era tangível, e toda vez que eu voltava, as cenas continuavam. Eu parecia confuso, como se soubesse que deveria estar em outro lugar. Eu entendi. Toda vez que eu revertia minhas ações, eu fazia uma duplicata. Minha consciência era copiada, transferida, nem mesmo ciente de que eu era um clone, carregando o poder com ela. Então, eu vi cada um de mim sendo arrastado pela polícia, torturado pelas mãos de pais que perderam tudo, consumido pelos incêndios que eu comecei. Eu vi os funerais dos moradores das casas que eu queimei, ignorante de quem estava lá dentro. Eu me vi o pai de inúmeras crianças, com inúmeras esposas espancadas, com inúmeras surras. Eu me vi coberto com o sangue da minha irmãzinha, suas entranhas rasgadas, quando eu tentei brincar de zumbi uma vez. Eu nunca vou esquecer o olhar no rosto da minha mãe quando ela entrou na sala para me ver, confusa, o fígado de Eva ainda na minha boca, ou a sensação dela batendo no meu rosto com suas próprias mãos. Então, eu tô sentado aqui agora, velho o suficiente para perceber que, mesmo a menor mudança, pode causar danos que nem eu posso prever. Eu parei de voltar, sabe? Eu parei de tentar evitar desastres. Eu tô apenas tentando expiar, tentando compensar os erros que cometi. Talvez, de alguma forma, por algum grande acaso do destino, algumas linhas do tempo possam convergir e as pessoas que machuquei possam ler isso. Então, para você, se você já foi machucado por um cara baixinho e desleixado chamado Alex Ponderosa, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu não sou um viajante do tempo. Eu sou um pedaço de merda multidimensional. E eu estou me certificando de nunca mais machucar ninguém. Talvez a bala não seja rápida o suficiente antes do tempo voltar, mas talvez seja. Acho que precisamos tentar para descobrir. Então, eu aperto o play.